assim destruir meu cativeiro e provar-me amor sem fim. O teu sangue foi vertido, expiraste, ó meu Jesus, e ficou por ti cumprido meu resgate sobre a cruz. Este sangue que verteste purifica-me, Senhor. Foi por mim que tu morreste, ser propício ao pecador. O teu sangue foi vertido, expiraste, ó meu Jesus, e ficou por ti cumprido meu resgate sobre a cruz. Ser propício aos condenados a lutar na escuridão deste abismo de pecados, sobre a dor da maldição. O teu sangue foi vertido, expiraste, ó meu Jesus, e ficou por ti cumprido meu resgate sobre a cruz. Amém. Amém. Vamos cantar uma canção. Essa eu tenho certeza que você nunca ouviu. Ao mergulhar nas doces águas do teu Santo Espírito, ver teu transbordar em todo o meu ser. Sou teu tabernáculo, és minha vida, meu prazer. Eis-me aqui, quero te conhecer. Mergulhar nas doces águas do teu Santo Espírito, ver teu transbordar em todo o meu ser. Sou teu tabernáculo, és minha vida, meu prazer. Eis-me aqui, quero te conhecer. Espírito, tua liberdade me faz voar. Em tua santidade quero me abrigar. Espírito, tua liberdade me faz voar. Em tua santidade quero me abrigar todos os dias da minha vida.
Espírito, tua liberdade me faz voar. Em tua santidade quero me abrigar. Espírito, tua liberdade me faz voar. Em tua santidade quero me abrigar. Espírito, tua liberdade me faz voar. Em tua santidade quero me abrigar todos os dias da minha vida. Estavas desde o princípio, eterno tu és, Senhor. Criaste do nada a terra, me rendo a ti. Antes que eu pecasse, pagaste o preço na cruz. Meus erros pesaram em teus ombros, me rendo a ti. Que posso dizer? Entregar-te, ó Deus, o meu coração. Que posso dizer? Que posso fazer? Se não entregar-te, ó salvação caminho, teu Espírito vive em mim. Declaro as suas promessas, me rendo a ti. Que posso dizer? Entregar-te, ó Deus, meu coração. E posso dizer
coração. Quero te entregar meu coração. Quero te entregar minha vida, tudo que sou em teu altar, em teu altar, em teu altar. Estarei com mãos levantadas pra ti louvar, pois tu deste tudo a mim, meu ser. A ti, ó Senhor, se rende. O que sou é teu. Eu estarei com mãos levantadas pra ti louvar, pois tu deste tudo a mim, meu ser. A ti, ó Senhor, se rende. O que sou é teu. Eu estarei com mãos levantadas pra ti louvar, pois tu deste tudo a mim, meu ser. A ti, ó Senhor, se rende. O que sou é teu, é teu, é teu. Estarei com mãos levantadas pra ti louvar, pois tu deste tudo a mim, meu ser. A ti, ó Senhor, se rende. O que sou é teu. Que sou é teu. O que sou é teu. Que posso dizer? Que posso fazer? Se não entregar-te, ó Deus, o meu coração. Aleluia, aleluia. Pode sentar, queridos. Vá abrindo sua Bíblia em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Já coloque o seu marcador de Bíblia nessa página, porque nós vamos, mesmo no meio de tantos versículos que nós vamos ler, nós vamos retornar a esse texto sempre. Efésios capítulo 4, versículo 15 em diante. Todos acharam? Efésios capítulo 4, versículo 15 em diante. Efésios, não. Já errei a referência aqui de primeira. Já vimos que o propósito da vida do cristão, como já disse há domingos atrás, é viver para a glória de Deus.
O propósito não é eu ter uma casa na praia, um carro do ano. O propósito da vida do cristão é viver para a glória de Deus. Essa é a primeira pergunta do nosso catecismo, da nossa igreja. E esse é o fim principal do homem, viver para a glória de Deus. E percebemos que não poderemos e não podemos abrir a boca e dizer que vivemos para a glória de Deus se nós não o servimos, se nós não entregamos a Ele nossos dons, se nós não entregamos a Deus nossos recursos, se Deus não tem domínio do nosso tempo e do nosso serviço. E hoje eu quero falar uma coisa muito importante, né, sobre... Acharam? Não sejamos mais como criança. Eu errei aqui a referência aqui. Alguém acha aí, por favor? Não sejamos como crianças. Acharam? Não sei. Agora, veja aí, me ajuda. É o 14? É o 14, eu estava dizendo o 15, não era? Ah, tá. Está certo. Estava certo, errei o versículo. Vamos para trás. Vamos ler o 14 e o 15, tá? Pronto. Não estou tão gaga assim, não. Vamos lá. Acharam aí o 14? Vamos lá juntos. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para lá e para cá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Senhor, nesta noite nós nos achegamos a Ti para aprender da Tua palavra. Queremos aquietar nossos corações e que os nossos ouvidos estejam atentos, já que existe um milagre que irá acontecer nesse instante, que a fé vem pelo ouvir, e que ao momento que os nossos ouvidos estiverem atentos a ouvir a Tua palavra, o Senhor produza fé e transformação na vida de cada pessoa que aqui chegou. Eu te dou graças pelo Teu amor, eu te dou graças pela vida, Deus, desses que estão andando contigo, Senhor. Em nome de Jesus, nos abençoa e nos capacita, Senhor Deus, a entendermos a Tua palavra. Hoje nós vamos ver essa referência de Efésios 4, 14 e 15, e vamos ver que Deus tem um propósito, e esse propósito, ele é revolucionário nas nossas vidas. E se essa congregação entender esse propósito de Deus para as nossas vidas, nós vamos dar um salto nesse ano de 2023, um salto de transformação. E nesse versículo 14, Deus diz qual é o propósito. Veja aí na sua Bíblia, qual é o propósito? Qual é? Vocês estão lendo a mesma Bíblia que eu, né? Você não ser mais como... E o que ele quer dizer isso? Ele quer dizer o seguinte: você não ser mais imaturo, você não ser mais imaturo na sua fé. Vocês estão entendendo? Olha, criança faz muita coisa louca, né? Eu fico olhando para os meus meninos, às vezes a minha esposa acha eles elétricos e tudo, mas eles são uma bênção, né? Eu lembro quando eu era um pouco mais velho que o Bernardo, começou a aparecer na televisão os primeiros carrinhos a controle remoto, né? E o sonho do pobre é ter um carro controle remoto, né? E os primeiros carros de controle remoto só tinha um controlezinho, era para frente e para trás. Lembra, Nazaré? Não era? E tinha um cabo, né? Tinha um cabo.
Então você andava, parecia um cachorrinho, um carrinho a controle remoto. E aí eu achava assim, poxa vida, deve ter alguma coisa de eletricidade que faz o carro andar. E eu era cheio de carrinhos de plástico com aqueles pneuzinhos de arame, né? E aí a primeira coisa que eu fiz, eu fui lá numa eletrônica, peguei todos os fios que o homem jogava na calçada assim, né? Peguei aqueles fios, descasquei, amarrei 2 pontas no pneuzinho dos meus carrinhos de plástico, né? E aí eu tive a ideia maravilhosa de pegar as outras 2 pontas e botar na tomada, para ver se o carro andava, né? E aí fez, né? E a gente ganha uma pintura camuflada preta assim, né, na cara, né? Na mesma hora. Então eu acho meus filhos uma bênção na minha frente, né? Porque as crianças são imaturas, não fazem coisas impensadas, fazem coisas que sobrepassa a lógica. Você fica assim, mas como é que essa criança pensou nisso? Eu já vi em salas de aula, dando aula para crianças pequenas, aí uma com lápis, aí olhou a outra do lado assim, quietinha, pegou o lápis e enfiou no ouvido da outra assim, para ver até onde ia o lápis. Vocês estão entendendo? Crianças fazem essas traquinagens, essas coisas imaturas. E Paulo usa essa expressão criança ou crianças na sua Bíblia. Como é que diz? Crianças no plural, mostrando que é no coletivo, pois a imaturidade na fé é algo que atinge uma coletividade, como um vírus que sai infectando e deixando cada pessoa doente, e imaturidade pega, infelizmente, a imaturidade pega. É chato dizer isso, mas é verdade, sabe? A maturidade, ela não pega, maturidade não pega, ninguém pega maturidade porque está perto de uma pessoa madura, tem que começar a mudar, ter uma transformação interior, mas a imaturidade, você só andando com uma pessoa imatura, você pega. De tanto você andar com os imaturos, você começa a pegar. Paulo está escrevendo a uma igreja, a igreja de Éfeso, e ele está dizendo que esses crentes precisam de uma luz de alerta, que ela deve acender na hora em que a maturidade apertar na campainha de sua porta. Na hora que a imaturidade chegar perto de você, precisa ter uma luz que a acende. E ele diz que o propósito de Deus é que você não seja mais como criança imatura. E o que é interessante é que esse mesmo Paulo, quando ele escreveu no capítulo 13 de Coríntios, você lembra do capítulo 13, sobre o amor, né? Fala sobre o amor. Tem um versículo lá que fala sobre maturidade, no capítulo 13. É aquele versículo que diz assim: quando eu era como menino, eu falava como menino, eu pensava como menino, eu raciocinava como menino. Aí ele diz: quando eu me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Ele não está falando de idade, ele está falando de estado de maturidade. Ele está dizendo: olha, quando você é imaturo, você faz tudo que uma pessoa imatura faz. Os seus frutos são frutos de pessoas imaturas. Você pensa como imaturo, você fala como imaturo, você raciocina como imaturo, você age como imaturo. E aí ele diz: eu passei por uma transformação, eu me tornei homem, eu amadureci. E a primeira coisa que acontece quando você amadurece é que você deixa para trás as coisas de menino. Deixa para trás as coisas de maturidade. Paulo define as características de uma pessoa que precisa urgentemente visualizar o seu estado de maturidade na fé, da seguinte forma, como diz aí o versículo. Veja de novo, Efésios 4,14, diz que Deus tem um propósito. E
E se ele está mostrando esse propósito, é porque o ser humano não tem este propósito. Então a primeira coisa que você quiser anotar é bom. A primeira coisa que define que nós somos imaturos é que Deus tem um propósito e o imaturo não tem. Ele vive sem propósito no reino de Deus. Não importa se ele está dentro ou fora da igreja, ele vive sem um propósito de Deus. E como diz aqui o versículo 14, ele é como uma criança, é muito imaturo. E ele diz aqui as características dessa criança: é levado de um lado para o outro. Tem assim na sua Bíblia? Levado de um lado para o outro. Por que isso? É inconstante. É inconstante. Não sabe o que quer. Não tem propósito. O seu raciocínio, ele não é constante. Suas emoções não são estáveis. É inconstante na fé, é inconstante no serviço, é inconstante em tudo que faz. Uma hora é, outra hora não é. Isso é um sinal de imaturidade. E diz aqui que ele é levado de um lado para o outro, e o que mais? Para o outro, pelas ondas. Tem assim na sua Bíblia? E é jogado para lá e para cá, é solapado, lançado de um lado para o outro por doutrinas que não são cristãs. É a pessoa que desenvolveu a sua própria forma personalizada de crer e de entender a Bíblia, dentro do seu próprio mundo. Acaba virando um desagrejado, mesmo indo às igrejas. As pessoas que possuem valor para essas pessoas imaturas, não são pessoas maduras. Como diz a Bíblia aí, olha só, eles são levados pelo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. As pessoas que eles gostam de andar junto são pessoas que vão levá-los ao erro. São pessoas que o Paulo usa dois adjetivos ruins aí. Qual é? Que essas pessoas são o quê? Astutos e espertos. Gente, eu creio que você tem que ter... Jesus disse que você tem que ser prudente como a serpente. Você tem que sacar quando as pessoas chegam com essas duas características para você, com astúcia e esperteza, para afetar a tua fé, para deixar você mais imaturo. É bom você pensar aí onde você está, na lista de pessoas que te cercaram essa semana e que de certa forma foram influência para a tua vida. Influenciaram você numa forma de pensar, de agir ou de falar. E é preciso você analisar. Essas pessoas não são astutas? Essas pessoas não são os espertões querendo me afastar da fé mesmo sem dizer isso tão claramente? Paulo chama essas pessoas de astuciosas, de espertas, porque conduz o imaturo na fé ao erro, conduz o imaturo na fé à decepção, à frustração, à confusão. Quantas pessoas vivem dentro da igreja confusas? Lá na igreja eu escuto isso, mas tem uma pessoa no meu trabalho que fala assim da palavra de Deus, e ele parece tão certo. Tem pessoas da minha família que me questionam e eles parecem tão certos. É preciso você analisar se você não está imaturo a ponto de ser levado por essas pessoas. Tão imaturo a ponto de ser lançado de um lado para o outro, de ser solapado por esses tipos de confusões. São pessoas que fazem você pensar como um perdido, mesmo estando dentro da igreja ou fora dela. Paulo tem um conselho para essas pessoas que vivem
na imaturidade que precisam de transformação. Afinal de contas, todos nós chegamos na casa do Senhor dessa forma, imaturos. E o Senhor não quer que nós permaneçamos imaturos. Ele quer que nós cresçamos. Foi isso que Paulo passou. Eu andava com o menino, pensava com o menino, falava com o menino, raciocinava com o menino, mas eu deixei para trás. Ele entendeu o propósito do Senhor, que não é que não seja mais como crianças. E Paulo tem um conselho para as pessoas daqui hoje, que vão ler essa passagem, para elas sejam salvas de qualquer vírus de imaturidade que queira lhe atingir. Primeiro conselho, está na própria palavra. Ele diz daqui no versículo 15: antes. Tem assim na sua Bíblia, antes? Alguém tem outra expressão? Portanto, como é que é o quê? Mas com i ou sem i? Sem i, mostrando oposição. Ou por outro lado, né? Tem todas essas coisas do imaturo, mas por outro lado, Deus tem uma coisa boa para nos falar hoje, amém? Tem uma coisa diferente da imaturidade. Olha o que ele diz, mas antes ele diz o quê? Siga o quê? A verdade em amor. Tem assim na sua Bíblia? Alguém tem uma tradução diferente aí? Não. É o quê? Falaremos? Falaremos a verdade. Já é mais prático, né? De falar a verdade. Ele diz: seguir a verdade em amor. Seguir é se colocar em movimento em busca de. Seguir é agir em conformidade com esta palavra, é pisar cada passo na direção em que a palavra de Deus nos conduz, é ter sede da palavra de Deus, é buscar alimentar-se da palavra, é ser saciado, nutrido pela palavra, a ponto de vencermos as tentações que nos cercam todos os dias. Jesus venceu no deserto através do quê? Da palavra de Deus. Ele usou a palavra de Deus. Pessoas bem nutridas pela palavra de Deus não andam fazendo atos de imaturidade. Não andam. Pessoas que se alimentam da palavra de Deus não andam tendo atos de imaturidade. Queridos, eu tenho algo a dizer para vocês que é de suma importância. Você está numa denominação que ela preza pela palavra de Deus. E olha só, aqui tem escola bíblica dominical, tem grupos pequenos onde você também aprende a palavra, né? Grupos pequenos, tem um culto, né? Tem reuniões de treinamento onde as pessoas também aprendem a palavra. A pessoa diz assim: eu não aprendo nada. Numa igreja presbiteriana, não. A igreja tem que dar meios para que cada pessoa busque alimentar-se, ser nutrido pela palavra de Deus. Eu só vivo desnutrido, só vivo caindo pelas tabelas, ruim das pernas espiritualmente. Não é culpa da igreja. A igreja cria meios e o crente em Jesus que quer sair da imaturidade, ele busca. Amém? Ele busca. A tarefa do crente é buscar. É buscar. Eu adoro estar na sala aqui dos irmãos ensinando, porque às vezes demora mais tempo respondendo perguntas do que ensinando. Por quê? Nós chegamos na igreja assim, imaturos, e precisamos aprender. Precisamos, como diz o Paulo a Timóteo, né? Ande com pessoas que vão te ensinar sobre o amor, a verdade. Ande com essas pessoas que vão te ensinar a justiça. Ande com elas.
E ele diz assim, ó, seguir a verdade em amor. Tem assim na sua Bíblia? Não posso seguir a palavra de Deus por constrangimento. Eu não posso seguir a palavra de Deus por obrigação. Eu não posso seguir a palavra de Deus por coletivismo. Está todo mundo fazendo, eu vou fazer também. Eu não posso seguir a palavra de Deus porque eu estou cumprindo uma tarefa da igreja. Eu não posso cumprir a palavra de Deus por outros motivos. Só tem um motivo que eu devo cumprir a palavra de Deus: por amor. Amém? Realizamos cada serviço por amor. Vivemos em cada relacionamento cumprindo a palavra de Deus por amor. Cada vez que nós vamos trabalhar, estudar, lutar pelo sustento da nossa família, devemos ir pelas Escrituras, viver as Escrituras por amor. Cada vez que eu me junto com outros irmãos, com o próximo, para buscar a palavra de Deus, tudo isso eu tenho que fazer por amor. Se eu não faço pelo amor de Jesus no meu coração, a minha motivação vai ser frustrante. Todas as motivações que vão vir fora do amor de Deus, elas vão ser frustrantes. Não desmarque aí o Efésios 4 não, mas volte só para o capítulo 3 de Efésios, versículo 17. Capítulo 3, versículo 17. Olha o que Paulo diz, reforçando isso que eu estou te ensinando. Acharam? Efésios 3, 17. Para que Cristo, vamos ler juntos? Para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. Eu oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor. Quando fala de amor, você pensa no seu amor. Aí o seu amor para a palavra de Deus e para a igreja de Deus não presta. Diga para o seu irmão que está do seu lado: irmãozinho, o teu amor não presta. Sabia disso? Porque quando você chegou aqui sem Jesus, você nem sabia o que era amor de verdade. Você achava que amor era sexo, você achava que amor era sentimento que sentia pelo outro, que tinha que trocar. Você achava que amor são sensações. Amor é aquela pessoa que não diz nada contigo, que só tudo te dá razão, tudo te dá tapinha nas costas. Você achava que amor era isso. E aí quando você encontra com Jesus e vê que Ele não te ama desse jeito, afinal de contas, Ele odeia quem ama desse jeito. O amor dele é diferente. O amor dele fala a verdade em amor, vive as Escrituras em amor, executa a justiça em amor, perdoa em amor. E ele diz assim que Cristo habite no coração de vocês. Não é um ato das minhas emoções, é do Cristo que habita no coração da pessoa. Amém ou misericórdia? Então, ele diz assim que esse amor de Jesus, eu não posso estar frouxo nele. Eu tenho que estar arraigado, alicerçado. Tem essa palavra aí no seu versículo? Tem ou não tem? Arraigado, alicerçado. Quando teve aquele tsunami e arrebentou com algumas cidades da Ásia, eu fiquei impressionado com as imagens dos coqueiros. E aqueles coqueiros, aquelas palmeiras que tem lá, salvaram muitas pessoas. As pessoas eram arrastadas pelas águas e se agarravam naqueles coqueiros, naquelas palmeiras. E aquele mar de água, com troços, com
levando carro, levando casas, batia naqueles coqueiros, aqueles coqueiros aguentavam. E eu fiquei olhando e disse, meu Deus, como é forte, como está bem arraigado, como as raízes são profundas, balança, mas não cai. E aí Paulo vem e diz assim, ó, o amor que vocês têm um pelo outro tem que estar que nem aqueles coqueiros, arraigados. Se é como uma folha no vento, que qualquer decepçãozinha que você tem com fulano, com ciclano, o amor vai embora. Isso não é o amor de Jesus, é o seu amor que não presta. O amor de Jesus, ele diz assim, que eu preciso estar arraigado, alicerçado. Por que ele chama de alicerçado? Você vê o alicerce de uma casa? Vê? Não. Mas você sabe que sem ele, nada se sustenta na casa. Não é verdade? Assim é o amor de Jesus. Você pode até não vê-lo, mas você sabe que está sustentando as nossas relações, o nosso relacionamento com Deus. Amém? Você pode até não vê-lo, mas ele está lá. Você sabe que aquilo ali é que está sustentando sua vida. No amor de Cristo nós conseguimos vencer os tsunamis que vêm contra a nossa família. No amor de Cristo nós conseguimos vencer os tsunamis que vêm contra a nossa igreja. Como diz aí a palavra, as escrituras são a causa. E o resultado é o amadurecimento. Quando eu me alimento desta palavra, eu amadureço. Como é que diz o resto do versículo lá em Efésios 4:15? Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em quê? Em tudo. Paulo usa a expressão cresçamos também no plural, já que ele começou dizendo crianças no plural, ele também está dizendo agora para esta igreja no plural, vocês que estão sendo atingidos pela imaturidade no coletivo, cresçam juntos. Aleluia. Entenda isso. Existe áreas de nossa vida que não vão crescer enquanto nós não aprendermos a andar juntos. Amém? O grupo pequeno é um excelente espaço, lugar para você aprender a vivenciar isso. Porque cada um está lá dentro e há um ato de serem confidenciais, não pode sair dali o que se fala ali, porque cada um está expressando os seus sentimentos, as lutas que passa, não é lícito falar fora do grupo aquilo que acontece lá dentro, para cuidar do outro e para que cresçamos juntos. Paulo usa esse termo, cresçamos, mostrando que o propósito de Deus é que os irmãos desta igreja cresçam. Não desmarque Efésios, vá lá para Hebreus capítulo 5 e veja o que diz Hebreus 5:12 em diante. Hebreus 5:12 em diante. Acharam? Diz assim, vamos ler juntos. Embora a esta altura já devessem ser mestres, olha só, olha a preocupação aqui do escritor. Embora a esta altura já devessem ser mestres, precisam de alguém que faça o quê? Que ensine vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Precisa ser ensinado de novo e de novo e de novo. Olha o que ele diz, continua dizendo. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Está falando de adulto ou de criança? Criança. Ao versículo 13. Quem se alimenta de leite ainda é o quê?
criança e não tem experiência no ensino da justiça. E olha o versículo 14: mas o alimento sólido é para quem? Para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto bem quanto mal. Exercício constante. Uma vez na vida eu vou para uma vigília. Uma vez na vida uma vez no ano eu faço um jejum. Não, ele está falando de crentes que estão tão maduros, que vivem um exercício constante de sua vida cristã, de sua vida devocional, de sua vida de oração, de sua busca pela palavra de Deus. Eles estão se exercitando constantemente, e ele diz assim, que essas pessoas se tornaram aptas. Diga assim comigo: aptidão é igual a amadurecimento. Diga: aptidão é igual a amadurecimento. Amadurecimento é igual a aptidão. Entenda isso. Quando ele fala que essa pessoa está apta para discernir tanto bem quanto mal, ele está dizendo assim, ele está amadurecido o suficiente para discernir o bem e o mal. Porque a criança, o imaturo, ele não discerne, ele é levado pelos astutos, ele é levado pelos espertalhões, ele é induzido por qualquer vento de doutrina. Já aqui nessa palavra, o escritor de Hebreus diz: olha, é diferente o maduro. O maduro, ele saiu do leite, está comendo um alimento sólido, e ele vai para um nível diferente. É o nível da aptidão. Ele é apto para discernir. Quando nós sabemos discernir o bem e o mal, nós já ganhamos metade da guerra. Porque nós não entramos em enrascada por conselho de ninguém. Estão entendendo? Porque você consegue discernir o bem e o mal. E ele diz: essas pessoas saíram do leite, foram para comer alimento sólido. E aprende uma coisa: não há crescimento, não há amadurecimento sem processos de transformação. Às vezes eu estou com meu filho deitado, o Bernardo, e ele está crescendo muito rápido. E dizem que cresce de noite, né? Ele cresce de noite, de manhã, de tarde, tardezinha, madrugada, cresce qualquer hora. Mas de noite, a gente vê que ele sente a chamada dor do crescimento. Já ouviram falar disso? Né? Aí a gente percebe que tem horas que eu estou tão pertinho dele, grudadinho assim com ele, que a gente escuta assim, os ossos estralando assim, né? É os ossos esticando, as juntas se dissipando mais. Aí ele fala assim, mas não é dor de matar, é a dor do crescimento. Diga para o seu irmão que está do seu lado com todo carinho e amor: não existe crescimento sem dor. Quantos estão entendendo? Sério, irmãos, estão entendendo mesmo? Eu não queria crescer com dor, então tu não vai crescer. Entendeu? É a mesma coisa a pessoa ir, eu queria tomar injeção sem dor. Não existe. Não existe. Não há crescimento sem dor, não há crescimento sem confronto de valores. Os valores que você trouxe lá de fora do mundo, eles têm confronto com os valores da palavra de Deus. Eles se confrontam e você precisa largar os valores da antiga criatura, da velha criatura, e absorver os novos que Deus tem para te dar. Amém?
Tem que ter esse confronto, tem que ter esse choque. Não dá para você ficar assim, ó, eu queria os valores de Deus e eu queria permanecer com alguns valorzinhos que eu trouxe do mundo. A gente viu na escola dominical um povo que fez isso e acabou com a nação. Não foi? Como é que era o povo de Israel? Como é que eles faziam? Nós queremos adorar a Deus, mas queremos também os outros deuses. Nós queremos servir a Deus e queremos servir as nossas vontades. Não dá, Deus não aceita isso para Deus. Ele chama essas pessoas, sabe de quê? Um nome bem bonitinho: adúlteros. Adúlteros. Não há crescimento sem a absorção de limites e de mandamentos. Você precisa absorver limites, porque você vem para Cristo sem limites. Você vive na transgressão, no erro constantemente. Não tem padrão, não tem limite, não tem regra, não tem nada na sua vida. E aí quando você chega para Jesus, ele diz assim, perdoe. Quando ele chega para você, ele diz assim, não peques mais. Ele começa a dizer para ti, você precisa ter limites. E você precisa absorver esses limites. E dói para o rebelde absorver limites, porque está acostumado a viver do jeito que dá na telha. Dói. Não há crescimento sem a descoberta do novo. Tem que descobrir o novo de Deus. Eu quero ficar com aquela mesma palavra que eu escutei há 10 anos atrás. Deus tem uma palavra nova todos os dias para a sua vida. O crente vive de glória em glória, renovando a sua fé. Todos os dias a misericórdia de Deus se renova. Todo dia tem algo novo de Deus para a tua vida. Você precisa encarar as novidades que Deus tem dado para você. E aí Paulo diz, cresçamos. Absorvendo isso, cresçamos aceitando essas dores, cresçamos aceitando esses confrontos que acontecem, que são parte normal do seu crescimento. Aí ele diz assim, cresçamos em tudo. Tem assim na sua Bíblia? Em tudo. Quando ele diz cresçamos em tudo, ele está falando que você tem que crescer holisticamente. O que é crescer holisticamente? Alguém sabe? Alguém já estudou isso? Holisticamente. Holisticamente é por inteiro. Por inteiro, por completo. Todas as áreas da tua vida crescendo juntas. Não por parte, mas completamente. Aqui já ouvi, em outras igrejas que eu passei, já ouvi isso. Eu cresci muito no ensino da palavra de Deus, mas eu ainda espanco a minha esposa. Eu cresci muito na música, mas eu ainda vejo sites pornográficos. Eu cresci muito na comunhão com os irmãos, mas eu não falo com ninguém na minha casa. Aí a gente começa a dizer assim que algumas áreas nós estamos crescendo e a outras nós estamos capenga ou estamos péssimos. E o que Paulo está dizendo aqui é que esse crescimento ele não é cristão. Quando o cristão cresce, ele cresce holisticamente, cresce em todas as áreas, amém? Cresce por completo. Deus não quer que você cresça numa área e que a outra fique capenga. Ele quer que você cresça por inteiro. Amém? E é bom, irmãos, crescer. É bom amadurecer. É bom chegar no nível onde você diz assim, poxa vida, eu fazia isso, eu não faço mais. Eu mentia, não minto mais. Eu roubava, não roubo mais. Jesus dizia que o amadurecimento era isso. Aquele que rouba, não roube mais. Aquele que mentia, não minta mais. Jesus estava mostrando os níveis de amadurecimento para a vida da pessoa. Cresça. Quais áreas que você acha que os crentes precisam crescer todos os dias? Vamos lá, diga aí.
na comunhão, que mais? Pode dizer. Na humildade, na obediência, no trato com as pessoas, né? Precisa aprender a crescer espiritualmente, financeiramente, né? Na forma de falar, como nós vimos no grupo ontem. Precisamos aprender a crescer em todas essas áreas. Só que Deus não quer que eu vou crescer só nessa área. Esse ano, se eu crescer nessa área, tá bom. Só nessa. O que é que a palavra de Deus está dizendo? O crescimento que Deus quer dar para você, o propósito de Deus para a vida do cristão é que você cresça em todas as coisas. Quantos creem? Eu creio. É a palavra de Deus, é por isso que eu creio. Fosse minha, eu ia dizer assim, ó, o pessoal crê, mas fica assim com o pé atrás, tá? Mas como é a palavra de Deus, eu tenho que crer e jogar os meus 2 pés na frente. Porque Ele quer que eu cresça em todas as áreas da minha vida. Amém? O Paulo, quando escreveu para o Timóteo, ele resumiu essa mensagem de hoje em 2 versículos. Veja lá. 2 Timóteo, o Paulo resumiu tudo que eu estou falando aqui hoje para você em 2 versículos. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17. Você achou? Graças a Deus, os irmãos são mais rápidos na Bíblia. Isso é bom. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Vamos ler juntos? Toda a Escritura é o quê? É inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja o quê? Apto e plenamente preparado para toda boa obra. A Escritura é o catalisador e o amadurecimento é o resultado. Diga comigo, a Escritura é o catalisador e o amadurecimento é o resultado. Agora passa a Bíblia assim perto do seu irmão e diz assim: sem as Escrituras você não amadurece. E olhe como é que Paulo diz os processos que essa Escritura usa para que você cresça. Ele diz assim, ó, que ela primeiro é inspirada por Deus para te ensinar. É assim que diz? É? Para ensinar. Ah, mas eu já sei de tudo. Aí, essa pessoa que sabe de tudo, ela é o quê? Imatura. Né? Imatura. Aí, ele diz, essa Escritura inspirada por Deus, que é a fonte de toda a sabedoria, ela está aqui para te ensinar. E você precisa dizer assim, ó, me ensine. Amém? E ele diz ainda mais, não é só para ensinar, porque ensinar é isso que eu estou fazendo aqui hoje. Mas ele diz ainda mais, essa Escritura inspirada por Deus, ela é usada para quê também? Para repreensão. Vixe, eu já vi dizendo assim, ó, esse versículo está errado. Versículo está errado. Como é que Deus vai ficar repreendendo? Repreensão. O que é repreensão aqui na Bíblia? É dizer, isso aqui está errado. Isso aqui está errado, irmãozinho. Faça assim não. O imaturo gosta de ser repreendido? Não.
Então, eu estou te dizendo aqui sinais de imaturos e dos maduros. O maduro, ele vai dizer assim, sim, eu quero aprender. Eu quero aprender. E ele diz que essa escritura, ela é apta, ela é pronta para ensinar, para repreender, para que mais? Para que mais? Corrigir. Você faz isso quando a professora vê que você escreveu errado, assim, meu filho, apaga e corrige. O que ela quer dizer? Está errado. Você precisa apagar e fazer certo. Entendeu? Ah, meu irmão, se o imaturo não gosta de ser ensinado, não gosta de ser repreendido, de corrigido, é que ele não quer mesmo. Corrigido? Sim, mas essa palavra ela é usada para isso, para corrigir, para dizer, meu filho, apaga, faça de novo, está errado. Está errado, não é assim que se faz. Apague. Aí ele diz assim, para instrução na justiça. Deixa eu transformar isso aqui em níveis. Está lá. Vou ilustrar aqui eu e o Benjamin. Benjamin chega em casa, com a caneta com o nome de outro aluno. Aí eu digo, Benjamin, essa caneta aqui, com o nome aqui de Flávio. Ah, papai é do Flávio, deve ter colocado nas minhas coisas. O que eu fiz? Ensinei, apontei. Está errado, não leve nada dos seus amigos para casa não, devolva. Isso é um ensino. No outro dia, o Benjamin chega com a camisa do Flávio e da Verônica. 2 canetas. Aí ele precisa ser ensinado? Não, porque no outro dia ele já foi ensinado. Ele precisa ser repreendido. Repreendido. Entendeu? Repreendido. Eu não quero esse tipo de ações dentro da minha casa. Você vai voltar lá e vai devolver essas canetas. Devolva para os devidos donos, agora. No primeiro dia ele foi ensinado, no outro dia ele foi repreendido. Terceiro dia ele chega com a camisa do Flávio, a caneta do Flávio, a caneta da Verônica e do Augusto. Ninguém está mais nem escrevendo na sala de aula dele, ele está roubando todas as canetas da sala. Aí, ele tem que ser o quê? Corrigido. Corrigido. O que é a correção? Como que se dá essa correção? No São Paulo diz assim, vou te dar um corretivo. Quando dá o corretivo em São Paulo é uma pisa, uma surra. A correção aqui não é bater. A correção é, olha aqui, olha o que a palavra de Deus diz. Tanto no ensino, na repreensão, usa sempre a palavra. Olha o que a palavra de Deus diz aqui. Você tem que ter as suas coisas. Não te dou um limite. Tantas horas para você devolver. Eu quero ver você. Eu só quero ver sua cara de novo quando você devolver essas 3 canetas. Aí está lá. No 4º dia ele chega com a caneta do Flávio, da Verônica, do Augusto e do Paulo. Aí não. Aí eu pego na mão dele, vou lá na sala dele. Quem é Flávio? Eu. Pego sua caneta aqui com ele, vai lá, peça desculpa por ter pego a caneta dele. Quem é Verônica? Eu. Vai lá, peça desculpa por ter pego a caneta da Verônica.
Agora fala para mim, depois da instrução na justiça, ele vai pegar uma caneta de alguém de novo? Nunca mais. Você sabe por que existe muitas pessoas imaturas nas igrejas? Porque as pessoas que ensinam não fazem isso. Pais na fé que amam e que cuidam, que querem gerar filhos maduros, fazem isso. Eles nunca mais cometerão esses atos de imaturidade. Estão entendendo? Olha os filhos na fé que eu tenho pelo meio do mundo, os que mais me amam são os que passaram por esses 4 processos. Não é que foram os mais imaturos, mas os que se deixaram ser corrigidos, repreendidos e instruídos na justiça. E ele diz, o próprio Paulo diz assim, para que isso? Aí ele diz no versículo 17, veja o que ele diz. Para que o homem de Deus, porque se não for de Deus não aguenta não. Tem que ser de Deus, o homem tem que ser de Deus, a mulher tem que ser de Deus. Para que o homem de Deus seja o quê? Apto. Tem apto na sua Bíblia? Aptidão é igual o quê? Maturidade. Maturidade é igual a aptidão. Então quando ele diz isso aqui, esse homem de Deus vai se tornar maduro. Esse homem de Deus vai se tornar apto e plenamente preparado para toda e qualquer boa obra. Oh, glória a Deus. Vocês estão entendendo isso? Ele vai estar pronto para fazer qualquer obra depois que aprender essas lições, porque ele vai dar um salto na maturidade. Mas ele precisa identificar, olha, isso aqui em mim não está maduro, eu preciso mudar. Eu preciso ser transformado. Se você voltar lá para Efésios, ele diz ainda mais, no final do versículo 15. Cresçamos em tudo naquele que é o quê? Cabeça, que é Cristo. Agora, como que vai se dar esse crescimento ligado a Cristo, que é o cabeça desse corpo? É o que nós vamos ver no nosso próximo encontro. Como é que isso vai acontecer? Hoje a minha tarefa era só que você entendesse que a palavra é a causa da nossa maturidade, que vai levar a gente para a maturidade. O resultado de quem anda na palavra, que vive a palavra, que aceita as escrituras, essas escrituras inspiradas por Deus, usadas para repreender, para ensinar, é a maturidade. A pessoa está apta, se torna apta. Agora, no nosso próximo encontro, vamos estudar sobre como esta igreja anda ligado a Cristo, que é o cabeça, em submissão. Dá trabalho? Dá. Se fosse fácil, qualquer um faria. Se fosse fácil, qualquer um viveria essa palavra. Precisamos de transformação na nossa vida interior, transformação dos nossos atos de rebeldia, de desobediência, para que possamos crescer e dizer: Senhor, eu quero mudar, eu quero estar apto, eu quero estar maduro, eu quero parar de ter atitudes imaturas. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Hoje é um dia, Senhor, de mudança, onde a Tua palavra dá um raio-x de nossa vida, de nossos atos imaturos, os atos que cometemos contra Ti, contra o nosso próximo e até contra nós mesmos. Hoje, nós vimos que sem a Tua palavra, nós vamos vagar por aí, levados de um lado para o outro, contaminados com o vírus da imaturidade. Que o Senhor venha transformar nosso viver, que o Senhor nos conduza aos Teus pés para ouvir mais da Tua palavra, que a nossa sede seja saciada diante de Ti, Senhor, que
possamos viver a tua palavra de uma forma extraordinária, e que essa escritura maravilhosa, inspirada pelo Senhor, venha preparar cada homem, cada mulher de Deus que aqui está, para a aptidão, e que sejam prontos e plenos para toda boa obra. Em nome de Jesus, torna a tua igreja, Senhor Deus, uma igreja que cresce na caminhada contigo, cresce na fé, cresce na graça e no conhecimento, cresce na comunhão, cresce abandonando as coisas de crianças imaturas. Que hoje o Senhor faça essas mudanças em nossas vidas. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém.